Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco nesse recesso, apesar de ter sido curto, né? E hoje, então, a gente vai continuar discutindo, né, o tema de genética com os heredogramas. Na aula passada, vocês tiveram uma introdução ao tema. Eu deixei essa atividade para vocês. Vamos comentar aqui quais seriam as respostas, né? Tá aqui, ó. Eu tinha um heredograma e eu fazer algumas perguntas sobre ele, né? Primeiro, bem simples, ó. Quais são os indivíduos do sexo masculino? Então, masculino, vocês aprenderam que no heredograma é representado pelos quadrados, né? Então, eu tenho aqui ó, o indivíduo 2, o indivíduo 4, o indivíduo 5, o 7 e o 9, tá? Quais os indivíduos do sexo feminino? Todos que forem círculos, né? Então, eu tenho 1, 3, ó, aqui 3, né? O 6 e o 8. Quais indivíduos são normais para a característica em estudo? Então, no heredograma, a gente representa os afetados, né? Pintando. Então, os normais são os vazados, né? Então, eu tenho o 1 é normal, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. Quais são os afetados, então? Todos os que são pintados, né? O 3, o 5 e o 9. Quem são os pais do indivíduo 8? Olha o indivíduo 8 aqui. Quem são os pais? Os pais são o 3 e o 4, né? O 3 e o 4. Ele tem irmãos? Tá vendo algum irmão aqui, ó? Não, tá? Não acaba aqui, né? A gente ainda tem algumas perguntas sobre o mesmo heredograma. Quem são os pais do indivíduo 5? Quem são? Olha, o 1 e o 2, né? O 1 e o 2. Ele tem irmãos? Tem sim, olha. Tem aqui o 4 é irmão e o 6 também. Sim, né? Os indivíduos 4 e 6. Escreva o genótipo do indivíduo 9. Tá? Primeiro eu tenho que analisar se isso aqui é uma herança dominante ou recessiva, né? Para saber o genótipo do indivíduo 9. Então, a gente aprendeu, né, que se eu tenho pais normais com filhos afetados, eu estou falando de uma herança recessiva, tá? Então, todo mundo que for pintadinho, né, vai ser Azinho, Azinho. Então, o genótipo do indivíduo 9, Azinho, Azinho. Genótipo do indivíduo 1. Tá? Então, todos os normais têm pelo menos um azão, tá? Como esse casal aqui, olha, tem um filho afetado, né? Um azinho só pode ter vindo do pai e o outro só pode ter vindo da mãe. Então, com certeza, o indivíduo 1 é azão, azinho. Esse heredograma mostra a herança dominante ou recessiva? Já respondemos, olha, recessiva, tá? Qual a probabilidade do casal da primeira geração? Qual é a primeira geração? Essa daqui, né? Essa é a segunda e essa é a terceira. Então, qual a probabilidade do casal da primeira geração, ou seja, esse casal aqui, ter mais um filho afetado? Então, eu faço o cruzamento, né? Então, o casal é azão, azinho, ambos, né? Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Então, a probabilidade do casal da primeira geração ter mais um filho afetado, que é este único aqui, ó, é 1 de 4, né? 1 quarto ou, em porcentagem, 25%. Então, tá aí a resolução do exercício. E hoje a gente vai continuar falando sobre heredogramas, né? Agora que a gente já aprendeu a base, né, para resolver, né, esses problemas com heredogramas, hoje a gente vai trabalhar com problemas, tá? Da primeira lei de Mendel envolvendo heredogramas. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero ensinar vocês como que eu monto, né, um heredograma, tá? Então, nessa questão diz assim, ó, uma mulher normal, a gente vai anotando todos os dados, tá?
uma mulher normal, cujo pai, tá? Então, o pai apresentava surdez. Pai surdo, que é o que? Uma herança autossômica recessiva. Então, o pai dela, né, é surdo, é afetado, tá? Aqui está a mãe dela e aqui está essa mulher que é normal. Se ele está dizendo aqui, né, que é recessivo, então esse pai ele é azinho azinho, né? Então esta mulher normal, cujo pai apresentava surdez de herança autossômica recessiva, casou-se com um homem. Então aqui está, né? Casou com um homem normal, olha, homem normal, cuja mãe era surda. Então aqui está o pai dele e a mãe. A mãe é afetada, né? Então, ó, mãe surda. Então quer dizer que ela é azinho azinho, já que é um problema recessivo, né? Então agora pergunta: quais os possíveis genótipos e fenótipos dos filhos desse casal, tá? É isso que a gente quer saber. Para eu saber os genótipos e fenótipos dos filhos, aqui eu tenho que saber primeiro qual é o genótipo, né, dessa mulher e desse homem. Se é uma herança recessiva, quer dizer que todos os normais vão ter pelo menos um asão, né? Como nessa mulher o pai dela era surdo, com certeza ela herdou um azinho daqui, né? Da mesma forma, esse homem, ó, a mãe dele era surda, então ele com certeza herdou um azinho da mãe dele. Então aqui está o casal. Agora, né, é só fazer, olha, o cruzamento, tá? Então, já respondi aqui o genótipo desse casal. Vamos fazer, vai dar azão, azão, né? Esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azão, azinho, e este com esse, azinho, azinho. Então, aqui estão os genótipos, olha, os genótipos dos filhos desse casal. E os fenótipos? Ou seja, qual é a característica, né? Então, todo mundo que for dominante é o quê? Normal. Opa. Normal. Né? E este daqui será surdo ou surda, né? Não sabemos qual é o sexo da criança, tá? Então, é assim que eu resolvo um problema usando heredogramas, né? Ou eu posso ter a situação oposta, tá? Eu posso ter um heredograma e uma pergunta sobre esse heredograma, tá? Por exemplo, olha, observando a genealogia a seguir, qual a probabilidade do casal A e B, tá? Aqui, ó, A e B, terem uma criança normal, tá? Primeiro, eu tenho que saber se essa herança é dominante ou é recessiva, né? Para determinar os genótipos desse casal e então fazer os cruzamentos, né? Então, como eu tenho pais, né, afetados aqui com alguns filhos, né, que são normais, essa herança ela é dominante, não é isso? Então, quer dizer que os afetados vão ter pelo menos um asão, tá? Ó, esse daqui também vai ter um asão. E quem é normal vai ser azinho, azinho, tá? Só que aí, como é que eu faço para saber se esse indivíduo aqui ele é asão, asão ou asão, azinho? Eu não tenho, né, por enquanto aqui muita informação. Vamos investigar, tá? Esses pais aqui, eles são azão, azão ou azão, azinho? Com certeza eles são azão, azinho, pois eles têm filhos que são, olha, azinho, azinho, tá? Só pode ter vindo um azinho do pai e um azinho da mãe. Mesmo assim, eu não consigo determinar, né, se este indivíduo ele é azão, azão ou azão, azinho, porque esses pais aqui, né, quando eu fizer o cruzamento, pode me dar as duas possibilidades. Então, primeiro eu tenho que calcular a probabilidade desse indivíduo A, né, ser o quê? Azão, azão ou azão, azinho, tá? Eu tenho que calcular primeiro a probabilidade
dele ser heterozigoto. Ou homozigoto dominante, tá? Então, eu pego os pais dele, né? Os pais dele e vou fazer o cruzamento, tá? Esse com esse, azão, azão. Este com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Ah, professora, então a probabilidade aqui, né, dele ser azão, azão ou azão, azinho é de 3 sobre 4? Não, tá, gente? Por quê? Porque a gente já sabe, né, que ele não é azinho, azinho, porque ó, ele é afetado. Então, eu só vou considerar esses daqui, tá? Então, qual a probabilidade, né, dele ser azão, azinho? Porque se ele for azão, azão, a criança não vai sair normal de jeito nenhum, tá? Não vai sair normal. Então, ó, a probabilidade dele ser azão, azinho é 2 sobre 3, tá? Então, acabou aqui? Não. Eu calculei primeiro a probabilidade dele ser azão, azinho, né? E por que eu não considero azão, azão também? Porque se ele for azão, azão, gente, só vai sair crianças azão, azinho, ou seja, crianças que são afetadas, tá? Eu quero calcular a probabilidade de ter uma criança normal, tá? Então, esse foi o primeiro passo, tá? Então, considerando agora, né, que ele é realmente, de fato, heterozigoto, ou seja, que ele é azão, azinho, eu posso seguir para o próximo passo, né? Que é cruzar, então, A e B para saber, né, a probabilidade da criança ser normal. Então, segundo passo, cruzamento de A e B, tá? Então, considerando que A é azão, azinho e B é azinho, azinho. Então, esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azinho, azinho e esse com esse, azinho, azinho, tá? Então, quem é normal aqui são esses dois, né? Metade, olha, 1/2, tá? E agora, o que é que eu faço? Agora, eu vou multiplicar essas duas probabilidades, tá? 2 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Posso simplificar, dá 1 sobre 3. E está aqui a minha resposta, tá? Pode parecer complicado à primeira vista, mas é questão de treino, tá, gente? Por isso que eu preparei para vocês, né, algumas questões envolvendo problemas com herenogramas para vocês resolverem e a gente corrigir na próxima aula, tá? Então, boa atividade para vocês e até a semana que vem.